Trabalhar com comunicação muitas vezes faz você ter conhecimento sobre muita coisa estranha. E às vezes você vai ter que lidar com situações um pouquinho peculiares de coisas um pouco estranhas, iguais às que você vai ver no episódio de hoje. A gente conversa hoje com o Lucas Pacheco, da Ferver Comunicação. Eu sou o Guto Bilinski. Eu sou o Thiago Montanha. E aqui a gente fala de marketing com quem entende do assunto. O que não é comunicação? Tudo é comunicação. E hoje, para falar um pouquinho com a gente, quem está aqui? Thiago Montanha Spinelli. Então, meu querido Gutão, estamos aqui com o Lucas da Ferver Comunicação. Lucas da Ferver Comunicação. Não é Ferver, eu não sei por que diabos as pessoas falam Ferver, é Ferver Comunicação, o próprio verbo. Né? Lucas, muito obrigado pelo convite, obrigado aí por aceitar essa conversa, que a gente tenta ser bem-humorada, né, Guto? Tá certo, eu que agradeço aí vocês pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês aí conversando nesse podcast aí. Maravilhoso, cara. E eu senti uma leve sotaque, diria gaúcho? Gaúcho. De Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, né, obviamente, pertinho de Porto Alegre. Há quanto tempo em Blumenau? 98, cheguei em Blumenau em 1998. Eu cheguei em 97. 97, 98 cheguei aqui, são muitos anos, a cidade que me acolheu, eu Já amo. É um blumenauense. Meus filhos são blumenauenses, catarinenses, né, um estado que eu realmente amo. Blumenau agora tem essa característica, né, acho que agora não, há um tempo já é uma cidade muito plural, né. Gente de tudo que é lugar. Estamos em 3, né? Mesmo os 3 não são daqui, né? E muitos gaúchos, né? Muitos gaúchos. Quando cheguei em escola aqui na época, eu tinha... Inclusive a Ana, que esteve no programa passado, é gaúcha também. É gaúcha também? Verdade. A gente tá fazendo só programas com expatriados, na verdade. Né? Mas a tentativa é essa. Mas, na verdade, cara, Blumenau putz, é uma cidade que também acabei adotando. Como tu também tem uma filha, os filhos daqui, eu também tenho uma filha aqui. E, cara, as pessoas falam que Blumenau é um povo um pouco fechado por causa da cultura alemã e etc. E, cara, eu senti completamente diferente disso. É isso, porque vocês não foram pra Curitiba. Que eu sou de Curitiba, talvez seja isso. Eu acho que isso ficou um pouco na história, assim, cara, porque é muito plural, assim, uma cidade, né, onde ela recebe muito bem, acolhe aqui muito bem as pessoas, né, cara. Acho que isso um pouco se deve às universidades, né, a FURB sempre foi uma universidade de referência no estado, até no país, que trouxe muita gente de outras cidades e outros estados para estudar aqui e acabou criando um pouco essa pluralidade em Blumenau. Olha que gancho que você deu. E você fez FURB, né, Lucas? Fiz FURB, gancho. Fiz FURB, sim, faculdade de comunicação, né? Foi uma experiência muito legal, acabei não terminando ela, né? E na época eu não tinha agência, mas engraçado que eu sempre tive esse desejo de ter uma agência, desde a época de escola, então eu não tive aquelas dúvidas assim, em relação a, o que eu vou seguir na profissão, enfim, é sempre publicitário. Né? E já era, né? Não sei nem explicar, né, o do que, mas era uma coisa natural, né? E aí fui para publicidade, propaganda, e aí fiz alguns semestres e aí passei por dificuldades financeiras, né? Na época, tive que trancar a faculdade, né? E aí fui para vendas, né, cara? Fui trabalhar com o meu pai, com a minha família, né? Com representação comercial, enfim, mas sempre com aquela coisa da publicidade, né? Até na faculdade cheguei a fazer alguns projetos, assim, com agência. Agora eu nem lembrava mais dessa história, né? Inclusive um dos meus sócios na época, o primeiro sócio foi o Paulo Ilha, né? Fazia faculdade junto com ele, hoje que tá nas maiores agências aí do Brasil, né? Daqui. Mas então essa foi um pouquinho, né? Mas sempre nessa parte de vendas, assim, de relacionamento, né? E tudo mais. E aí onde eu fui para essa parte da representação comercial, trabalhava com um mercado que não tinha nada a ver, né? Então era a parte de tintas industriais e adesivos. Então viajava muito, assim, como representante, venda para a empresa, né? A gente antes aqui estava falando, né? Justamente isso sobre, comentando aqui sobre essa questão de relação com as empresas, né? De você numa área também, né? Tudo a ver, né? Eu falei no outro episódio, eu sou formado em Direito, né? Fui advogado, enfim. Bem, tudo a ver, né? A gente aqui, né? Então, mas isso foi me dando uma bagagem, né? Em relação à questão, uma venda muito técnica, né? Eu tive que aprender muito, não sabia
porra nenhuma de tinta, não gosto. Se pegar lá em casa hoje pra pintar uma parede, porra, aquilo não sai, cara. É difícil, a mulher fica louca, porra, não sei o que. Mas ela também fica te lembrando, eu fico muito bravo com isso, cara. Ela fica te lembrando a cada 3 meses, né? Cara, calma, eu falei que eu vou fazer. Pô, eu tô pensando aquilo, né? Pô, o cara tá meditando, tô planejando, né, o negócio. Pra você ver como é importante a gente ter essa relação de paixão com o que a gente faz, né, cara? Essa identificação, né? Quem acha que não tem quem nunca passou por isso de fazer algo que não gosta e lembrar do fardo que era quando fazia algo que não gosta. Faz parte da vida, né? O Guto mesmo largou uma grande paixão que ele tinha, né, cara? Que era o balé clássico, né? Pô... então, pô, já foi uma frustração, né, Guto? Foi grande. Mas hoje estamos aí feliz também, né? Sabe que isso é preconceito. Preconceito com o quê? Isso vem da sua cabeça. Isso vem da sua cabeça. Eu já vi você o quanto você é flexível. Pô, não dá pra levantar, eu ia pedir uma palhinha, não dá, não. Depois a gente faz um vídeo depois pra galera ver, né? Isso, porque eu vi vocês dançando já, hein, cara. Só que vocês estavam sentadinho, né? Eu quero ver a flexibilidade aí no negócio. Mas, Lucas, Deus do céu. Mas, Lucas, aí tu foi pra representação ali com o pai e tal, era com a família, né? Isso, E aí, como é que você direcionou um pouquinho a tua vida pra publicidade? Aí eu fiquei alguns anos ali, acho que uns 2, 3 anos trabalhando, né, dentro dessa parte comercial e, cara, e aí começa a bater aquela coisa, assim, que o cara não tá satisfeito, né, não tá feliz, né, pô, o que eu tô fazendo não é o que eu amo, né, não é a paixão, né, enfim. E aí eu comecei a pensar, e aí que veio a história do meu sócio, né? Meu sócio, que hoje eu sou sócio-diretor, né? Só pela parte de atendimento da agência, e o Ricardo Augusto Kiel, que é o meu sócio, que é o diretor de criação, né? E nós estudamos juntos, né? Então, nos conhecemos, acho que tinha uns 15 anos, então muito amigos sempre, né? E tudo mais. E aí ele foi para também publicitário, se formou, ele trabalhava aqui na época na editora Mundi, que fazia muitas revistas aqui, né, na época, revistas de clube, né, e tudo mais, aquela parte toda impressa. Onde você ia, em Blumenau, em qualquer escritório que você ia, em qualquer coisa, consultório, tinha as revistas da Mundi lá espalhadas. Exatamente. Era muito forte aqui, né, na cidade, né, tinha jornal, inclusive. Ele era uma editora, né, ele tinha um jornal, tinha uma revista, né, começaram a atacar Exatamente, um trabalho muito legal que eles tinham. E aí o que acontecia? Eu tinha, por exemplo, como eu viajava, por exemplo, Joinville, Jaraguá, ia pra Timbó, toda essa região aí, né? Eu tinha às vezes tempo sobrando, né? Por exemplo, aí atendia alguns clientes, enfim, às vezes ficava um meio período, ou às vezes voltava pro escritório, voltava pra casa, enfim. E aí a gente começou a jogar bola junto, eu e ele, de novo, né? Com uma turma, né? Patota lá e tudo mais. E assim, cara, tô pensando em vender aí algumas coisas, né? Que sempre aquela coisa da venda, né? Tô pensando em vender, de repente, umas empresas, tô vendo umas oportunidades aí, o que tu acha? E aí ele, pô, cara, não, posso fazer um freela, né? Vamos fazer. Legal. E aí começou a história assim, então foi em 2000 e a agência, nós fundamos ela em 2008, vamos dizer que é o CNPJ, né? Que a gente considera aí, que foi, acho que abril de 2008. Mas em 2007 a gente começou no finalzinho do ano esse movimento. E aí eu comecei a bater na porta, né, cara? Eu acho que a venda é essa muito na porta, assim, né? Então, essa venda na porta dela começou a dar resultado, né? Mas foi uma coisa, assim, muito... Não foi nada, assim, planejado, né? Mas aí nesse início ali, Lucas, a ideia já era fazer um atendimento... como agência de publicidade, comunicação, marketing dos clientes, ou você ainda... A gente já tinha uma ideia, a gente tinha um desejo, assim, de, pô, vamos montar um negócio, uma agência, né? A gente queria fazer aquela coisa, assim, talvez aquela época mais jovem, assim, que, quero fazer diferente, quero fazer, né? E então a gente começou a fazer isso. A gente fechou alguns projetos que justamente alguns clientes, assim, pô, eu mesmo estava precisando, né? Escutei muito isso, assim, então a gente não chegou a fazer muitas visitas, prospecções, porque como eu estava no mercado, já conhecia, né, muitas empresas. Tinha muito contato, já tinha tudo. Já tinha muito contato. Deve ser muito difícil, porque se você analisar da seguinte forma, até muita gente pode se ofender comigo com o que eu vou falar. Tem muito birô de serviço por aí, porque acho que a partir do momento que você se denomina uma agência, você tem que ter autoridade para isso, né? A autoridade que eu digo de decisão e solução do problema, da dor daquele cliente, né? E tem muita agência de birô de serviço, que ele vai fazer uma arte...
ou qualquer outro serviço relacionado à comunicação, onde o cliente vai dizer, não, eu quero X, quero Y, quero azul, quero branco, quero preto. E você não vai ter essa autoridade para dar a melhor solução. Houve isso no trabalho de vocês, esse começo? Ou vocês já começaram realmente com Cara, não, a gente sempre teve... Ou era um pouco mais birô de serviço e depois a coisa tomou mais... Não, a gente nunca teve essa mentalidade de birô de serviço, né? Mas, assim, nada contra, e eu acho que, cara, a gente se orgulha, eu me orgulho muito da nossa história, assim, como essa questão do freela. Eu acho que muitas agências hoje aqui do mercado, e talvez no Brasil, enfim, no estado, começaram assim. Sim. Inclusive, a gente estava conversando no episódio 2 ali com a Fernanda Osteto, da professora da FURB, e ela até comenta que hoje em dia os alunos acadêmicos, eles não querem mais ter uma agência, né? Eles não querem ser freela, né? Eles querem ser freela. Ela falou, é verdade. Ela falou. Não, porque na minha época de faculdade, eu comentei isso com ela, que a gente estava na faculdade, você quer dizer, eu quero ser o grande diretor de criação de uma grande agência, ganhar prêmios e tá. Essa era o digamos assim, o sonho de todo moleque, todo jovem naquela época. E a gente perguntou para qual era o sonho hoje, ela ser freela. Foi bem assim, freela, eles querem ser freela, ninguém quer mais rabo preso com ninguém, cara. Mais livre, né? Engraçado isso, né? Para fazer, para criar, acreditam muito no próprio trabalho, no próprio potencial. A gente é de uma geração um pouco mais insegura, eu acho, em relação à geração dela. Mas acho que não é só questão de segurança, Guto. Eu acho que também é o fato de que, cara, as coisas mudaram demais, né? Sim. Então, hoje você consegue ser freela. Antes, qual que era a dificuldade de você ser freela? Você prestaria serviço para as agências que estão próximas de você, né? Então, aqui na tua cidade, etc. Hoje os caras conseguem prestar para qualquer um, né, cara? Não, e assim, o que as empresas hoje, pessoas querem? Elas querem seus problemas resolvidos, cara. Então, assim, hoje essa formalização, digamos, do trabalho, ela deixou de existir, assim, muito com essa geração, né? Que às vezes ela tá mais em nós, essa formalização de, uma empresa. Eu lembro quando nesse momento, assim, a questão às vezes existia uma falta de segurança, talvez, dentro, por não ter uma empresa constituída, digamos assim. Sim. Mas isso era muito mais dentro de mim, né, do que propriamente daquela empresa, porque, o cara queria aquele trabalho, se o trabalho tá, né, bem feito, né, aquele problema resolvido, com toda aquela questão que eu comentei, assim, dessa mentalidade de, vamos resolver o problema, vamos pensar antes no que você precisa, né, antes de simplesmente... E não é por conta disso que uma agência também não passa por isso, né? Claro, assim, não, quero assim, assado, né, e tudo mais que muitas agências hoje a gente até ficar citando os outros episódios, mas é porque os assuntos, obviamente, eles só concatenam, né? Mas a Ana também, da Oficina das Palavras, a Ana falou, cara, eles não têm hoje uma sede fixa, cara. Eles não têm uma sede própria, digamos, da oficina. E a oficina é grande, cara. E tiveram por vários anos, né? E agora não tem. Cada um trabalha em casa. E tem 17 funcionários, cara, trabalhando diretamente e tudo, cara. E todo mundo, cada um em seu canto, saca? Mudou muito. Eu tava até comentando com o meu pessoal aqui do comercial da rádio, né, e tudo. Que como mudou as coisas com relação a isso. Antes você fazia visitas nas agências e tal, e você sempre ia encontrar o mesmo mídia lá, você ia encontrar a pessoa que você tinha que ter contato. Cara, hoje a maioria dos mídias não ficam mais na agência, né? Você pega, não sei como é que é ali na Ferveira, depois a gente vai entrar, obviamente, nesses aspectos também, mas eu estava conversando com o Fábio da Seven, que está devendo para nós uma visita. Cara, do quadro de funcionários dele, cara, eu olhei ali, uma tá no Paraná, outra tá em Santa Catarina, outra não sei o quê. Cara, ficou uma maluquice isso, principalmente no meio publicitário, eu achei que mais ainda, sabe? Assim, eu vejo que no TI também, né, por causa do tipo de negócio, mas, cara, no meio publicitário, cara, eu falei, cara, é um grande desafio, né, porque nós somos gestores de comunicação e nós lidamos com uma quantidade de informação absurda, né? E essa quantidade, essas informações de mercado, de cliente, enfim, a agência ela tem que ir produzindo... transmitindo esse conhecimento, né, para equipes, para pessoas, enfim. E quando você descentraliza isso, você está com uma empresa onde você não tem mais as pessoas ali ao teu lado, eu acho que você tem muitos desafios, né, dentro disso. E aí vem muita parte de processos bem definidos, né, que é uma parte de gestão que às vezes o publicitário ou o jovem... Como você falou, o começo de vocês, você falou ali, que me chamou a atenção, que eu acho que o começo de todo mundo é mais ou menos assim. Você falou, muito sem planejamento, sem estratégia. Quando é que virou essa chave de não, agora precisamos planejar, é um negócio que pode dar certo, que pode... Então, todo um começo de negócio, ele vem assim com, pelo menos no meu caso, assim, algumas dúvidas, né? Será que eu vou constituir uma empresa, então, né? Então, eu tinha o meu trabalho, meu sócio tinha o trabalho dele, e aí, vamos partir para cima, né?
Então a gente fez um planejamento, não, a gente vai seguir até um determinado tempo, né, dentro dessas condições, atendendo uma carteira de clientes ali que a gente estava formando, e aí a gente constitui, eu saí do meu trabalho, eu do meu, só que, cara, deu 3 meses, a coisa já tava com escritório, entendeu? Legal, a gente começou daí trabalhando em casa, deu acho que uns 10, 12 dias, a gente, cara, não dá, né? Não tem como, não conseguia numa mesinha assim, enfim. E aí a gente acabou alugando uma sala, enfim, constituindo, e daí a mãe dele nos ajudou, né? Mandar um beijo pra Rita. Nos emprestou uma grana pros móveis, pagamos tudo certinho, adiantado, né? Isso foi um compromisso nosso. Então, cara, essa história, né? São as pessoas, né, que vão fazendo, vão nos ajudando, né? São amigos, família, né? É a base, né? Eu acho que naturalmente, quando a gente começa um negócio novo, qualquer tipo desse sentido, você, obviamente, se você tem um serviço que vai ser necessário, você acaba recorrendo para a tua rede, né? Assim. Tanto para a tua rede familiar, quanto para a tua rede de amigos, etc. Só que a galera se empolga com isso, cara, e esquece que isso acaba. Né? Tem uma hora que esgota. Vou citar um exemplo besta, por exemplo, cara, mas que faz sentido, né? Corretor imobiliário, cara. O cara tira o Cresci dele, cara, faz negócio. Porque ele sempre vai conhecer um amigo que tá precisando vender o negócio, cara. O tio que não sei o que, tem um terreno lá, que bababá. Cara, só que se o cara não começa a planejar um pouquinho depois disso, cara, isso acaba. Ele acabou. Você não vai sempre ter um amigo vendendo um apartamento, um tio que herdou um terreno. Então, assim, tudo tem um pouco disso, né? Mas esse começo que tu tá falando, de repente as coisas bombam e você tem que se organizar, etc. Cara, é o sonho de todo mundo tá empreendendo, na verdade. Sim, mas ela tem um monte de obstáculos se você não prepara. Nossa, então, como tu teve esse teu passado também, trabalhando com vendas, com tudo, tu teve uma necessidade de aprender a manejar também um pouco de gestão, né? Muito. E eu acho que isso faz um dos grandes diferenciais sobre gestão dentro da publicidade, porque são carreiras que você não tem na faculdade, né? Exato. A gente não tem em lugar nenhum, Você né? aprende a ser criativo, né? A criatividade, enfim, é sobre todas as partes da comunicação, da mensagem, do emissor, do receptor, né? Toda essa questão. Hoje ainda tem N canais, né, que anos atrás... Deus do céu. A gente não tinha, a gente está aqui, está transmitindo, né? Enfim, mas não aprende a calcular imposto, né? Que a gente não aprende a calcular imposto, é verdade. Um abraço, meu contador. Boa, queridos, né? Mas é muito bom. Mas fugindo ali, eu acabei fugindo da pergunta, mas essa questão de estratégia, ela sempre teve dentro, assim, da Ferver, né? E o nome, até vocês falaram assim, do Ferver, né? E tudo mais, que é impressionante, cara. A galera, ela acaba... Americanizando, exatamente. Então Mas fervor, acho que isso é um pouco inerente da publicidade, até isso é uma piada, né? Exatamente, sempre os termos, né, americanizados. Só convivendo, até para justificar as pessoas que até tiram sarro, convivendo com a gente, você vai entender que um job é um job mesmo. Né? Exatamente. Um job é um job, que não tem tradução, né? Não dá para traduzir. Mas acho que vem muito isso da escola americana, né? No qual a gente é totalmente a nossa base publicitária, total, né? Exatamente. Da escola americana e a gente adotou isso e não tem, né? E aí não tem como não chamar de Ferver, né? De Ferver, exatamente. E aí o nome ele foi muito também focado na questão do verbo, né? Dessa questão do relacionado a características do fogo, assim, né? De você não ser algo passivo, né? De você receptivo. Você morno, exatamente. Então, sempre você auxiliar aqueles negócios, vamos dizer, ficar mais quentes, digamos assim, né? Então, sempre esse movimento, né, da gente sempre foi muito grande, né? Em propor aos nossos clientes, em ser uma agência que... Um trabalho que seja mais proativo, digamos assim, né? Dentro dessa estrutura. E aí as coisas foram acontecendo, né? Ao longo dos anos, né? A gente foi crescendo, foi ótimos clientes, muitos aprendizados, muitos obstáculos, né? Realmente. E aí vem obstáculos como gestor, né? Do que a gente estava falando, né? Tá, e Lucas, qual foi aquele cliente que vocês fecharam, assim, cara, que tu falou, pá... Agora vai. Não necessariamente agora vai até, mas assim, ui... Será que esse nós vamos dar conta aqui? Cara, acho que foi um dos... estrutura para isso? Eu acho que o nosso primeiro cliente, assim, foi esse que mais deu um baque, assim, tinha coisa, tá acontecendo, sabe? Porque foi a HBCs na época, que hoje é Ambev, né?
Então foi um dos nossos primeiros Começamos pequenininho, então. Começamos, né? Claro, a gente já viu num processo ali, enfim, mas a gente enfrentou uma concorrência muito grande, né? Foi até uma concorrência, na época, um pouco descabida, assim, eu acho que foram umas 9, 10 agências, enfim, né? Mas foram passos importantes, assim, dentro do nosso aprendizado. E a gente fazia muita coisa lá dentro. Até porque para participar de um processo como esse, vocês tinham que estar com a casa organizada, né? Exatamente. Então, nisso vocês devem ter aprendido também muito nesse Exatamente. aspecto. E a questão, assim, de trabalhar com tecnologia, né? Que é o caso eles nos deram muita... Claro, além de tudo, né? Nossa expertise, enfim, mas nos deu muito um know-how, assim, a questão de um aprofundamento, porque era um mercado que nós não conhecíamos, né? Profundamente, então nós tivemos que aprender muito. Isso eu acho que é uma das coisas mais legais da nossa profissão, né, cara? A gente que trabalha comunicação no modo geral, nós três aqui, no caso, como a gente aprende com o nosso cliente, com os nossos cases, né? A gente precisa entender do negócio para poder vender esse negócio. Claro. Né? Porque eu já vendi cada coisa absurda que vocês não têm ideia. Mas como o programa não é sobre mim, vamos... Sim, cara. De fato. A gente até tem um cliente lá, um projeto que a gente fez agora, era um transplante de fezes, cara. Meu de fezes. Tu tá vendo onde é que chega Então, tá vendo onde que chega a comunicação? Você teve que entender disso pra poder vender. Entender de merda, cara. É o papel cara. da gente. Entender de cocô. Não tem aquele negócio, o cara vende até merda, não tem? Mas o legal é isso, tu já não entende de merda nenhuma, tu tá no lugar certo. O cara, tu tá perfeito, cara. Podíamos ter soubesse disso, te ajudaria muito, né? Porque a minha esposa, eu falo que ela fez especialização em modulação intestinal. Sabe? Cara, ele é nutricionista, não tem risada. Eu falo, eu comentei, nutricionista apesar de, né? Mas se teu passado te condena. Mas quando a nossa filha nasceu e tudo, a minha filha estava com HPV, que é HPV, desculpa. APLV. Deus do céu, APLV. Graças a Deus não é HPV, pessoal. APLV. Me deu uns 2 tipos de medo diferente aqui. Passou um filme na cabeça. Acho que pela primeira vez vamos ter que editar o programa. Daí vai assim mesmo. Eu ponho aquelas barrinhas de erro, foda-se, muda a voz. Mas a PLV, e daí, cara, a minha esposa, ela olhava toda a fralda. Né? Eu falava que ela era sommelier de cocô. Eu chegava às vezes lá, cara, parecia que tava tendo um episódio do CSI Cocô. Era uma lupa olhando e tal, sabe? Cara, eu sei como é que tu se sente, porque eu passei isso com a minha filha mais nova também. A PLV, eu espero. A PLV, com certeza. E nós examinamos muito cocô, cara. Sempre. E era uma dieta bem restrita que a gente tinha que fazer, que não podia ter nada de origem animal. E até os meus meninos daí, por exemplo, tinha carrinho, de qualquer contato, qualquer coisa, louça, que teve algum contato assim com leite, manteiga, né? Porque não é só às vezes eu leio, mas é o derivado todo de origem animal. Ela dava no intestino mesmo, né? E ela tinha, e ela ficava com muita cólica, muito desconforto. Muita cólica, né? Inclusive tem casos bem sérios, assim, de crianças que podem levar à morte, né? Se elas têm essa ingestão. Demais, né? Então, e tem muitas crianças hoje em dia que sofrem, né? Total. Disso, pais não sabem, inclusive, é um negócio que... E daí, obviamente, brincando, mas minha esposa, ela é muito fera no que ela faz. E, obviamente, eu falo que eu sou gordo de teimoso, né? Não é de fome. Né? Ela não é fera, ela é doutora. Ela é doutora. Doutora Camila. E daí, cara, então assim, também aprendemos muito de comunicação durante esse período, por causa que depois que a nossa filha nasceu, a Cami, ela adorou a ideia de ensinar um pouco mais sobre introdução alimentar e exatamente nesse aspecto, cara, das dificuldades que todo mundo tem, cara, com relação a essas situações de APLV, etc. E a gente até fez um curso online, foi na época da pandemia e tal. Então, foi daí que eu aprendi a fazer tudo. Quer dizer, tô aprendendo ainda, mas a filmar, editar, colorir, etc. Então, cara, trabalhamos muito bem com comunicação nessa época também de inovações que a gente estava fazendo nesse aspecto, sabe? Mas, voltando ao nosso papo, né, que já chega de falar de cocô.
Não, mas eu queria falar um pouco mais de cocô, na verdade. Me explica um pouco mais desse teu case aí de transplante de fezes. Transplante de fezes, na verdade, ele é uma transferência de uma microbiota intestinal saudável, de um paciente saudável, para um paciente, vou falando como parece especialista aqui, né? Tá certo, mas é isso aí. Para um paciente que tem um problema intestinal sério, uma grave, e ele precisa de uma mudança drástica, né? Daquele ecossistema do intestino. Então, só que no Brasil ainda não é regulado, lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, é algo regulado. Aqui até tem casos, enfim, que fazem. Existem cápsulas, inclusive, né? Acho que mais para parte dos americanos, inclusive, tem saído algumas notícias, né, em relação a isso, né, aqui no Brasil, mas é um procedimento que tem que ser usado assim com muito critério, né? Porque ele pode ocasionar sérios problemas se você não tem assim uma triagem desses pacientes. Mas onde entrou a publicidade nessa questão aí? Cara, que susto, eu ia perguntar onde é que eu achei que você ia falar que eu dei uma cápsula. Agora... Exatamente, isso que diz que lá nos Estados Unidos é pelo lado de baixo, né? Sempre, né? Lá o que sinceramente, com o médico, apesar de ser pelo lado de baixo, talvez seja mais legal do que comer uma cápsula de cocô, né? Mas claro, a gente imagina, né, uma questão de uma cápsula de cocô, mas não é isso, né? Seria só micro, mas é nojento mesmo, assim, né? Então, cara, mas que dificuldade de comunicar. Calma, Guto. Muito bem. Ai, Monteiro, tu não tem limites. Como é que a gente chegou a isso, né, cara? Mas, cara... Mas como é que faz essa comunicação, cara, de um negócio como esse? Bom, aí a gente tem, por exemplo, esse cliente, o Alessandro Silveira, né, inclusive, é um professor da FURB, inclusive, né, ele é um autor do Lado Bom das Bactérias. O Alessandro Silveira, cara, ele é irmão da Michelle de Colette. Ah, olha aí. Tu tá brincando. Então, exatamente. Então, a gente tem cursos, né, também. Ele tem cursos em relação a um belíssimo curso, que é o Desvendando o Microbioma, né, inclusive. E aí a gente tem alguns... Filho do Lirauci. Exato. Olha só. Você conhece ele? Conhecemos. E inclusive, ele conhece minha esposa. Imagina. Devem ter trocado ideia a respeito do curso. Com certeza. E aí, esse transplante de fezes já é um trabalho, uma pesquisa que ele tem há muito tempo, né? Inclusive, ele tem uma startup disso, né? É um projeto muito sério, enfim, né? Um pesquisador aí, ele é PhD, enfim. E aí a gente tem um curso focado no transplante de fezes, que é justamente para ajudar profissionais de saúde, né? Que precisam que... Às vezes você tem assim, pacientes que sofrem muito de desbiose, outros problemas seríssimos, enfim, e precisam dessa mudança drástica, né? Porque às vezes não... É aquela coisa, bactéria assim, né? Tem aquela turma da escola, se tu bota lá um cara, né, na panelinha, não dá efeito, mas tu bota uns 4, 5 ali no meio dos 5, pô, tu já tem uma mudança drástica. A panelinha já vai virar outra vibe, né? Então é mais ou menos esse o conceito, né, do negócio. Mas daí, cara, você vê o quanto que é interessante realmente, como você falou, né, Guto? O quanto que a gente aprende coisas completamente diferentes e diversas do nosso convívio, enfim, da nossa formação cultural com clientes, cara, que você vai precisar aprender para poder comunicar, né? Com certeza. Eu recentemente fiz uma série de documentários para Duas Rodas, que é uma multinacional de Jaraguá. Eu aprendi sobre erva mate, guaraná e açaí. Não, açaí não. Erva mate, guaraná e açaí. Não, são quatro produtos. Erva mate, guaraná, açaí e acerola. E tive que entender desde a plantação até a colheita, como é que eu tô no processo, cara. É muito, muito legal. Até para você saber o que é captar, o que não fazer, né? Como montar o roteiro, enfim. É muito legal, cara. Então o que a nossa profissão nos oportuniza, né? E, Lucas, daí depois desses nossos cases estranhos, mas vamos agora voltando um pouquinho mais para trás. Fomos lá para HBCs e tal, entrou ali, maravilha. Mas eu vi algumas coisas que vocês fizeram que eu achei bastante legal de conversar, porque é um mundo também um pouco diferente. Que é, por exemplo, o rebranding que vocês fizeram para Beerland, por exemplo. Sim. Também é um trabalho que, naturalmente, para nossa região talvez seja até razoavelmente comum, né? Porque a gente tem muitas cervejarias aqui e tudo mais. Mas também não é algo muito fácil de fazer, porque você tem muita restrição com relação ao que pode colocar de anúncio, o que não pode. Sim. Então, fala um pouquinho também como é que foi trabalhar um cliente que você sabe que vai ter certas limitações criativas até mesmo, né?
Perfeito, perfeito. A gente entrou nesse mercado de cerveja um pouco antes desse boom, digamos assim, artesanal, né? Quando começou essa questão de cervejas premium, né? No Brasil. E aí, quando nós começamos a iniciar lá, trabalhando lá, nós tínhamos 3 cervejas, né? Lançamentos, né? Porque até então as cervejarias eram muito chopp, né? Aqui totalmente na região, né? Ninguém pasteurizava nada, né? Era só realmente chopp ou engarrafava chopp, né? Exatamente. E ao contrário do transplante de fezes, dentro de um projeto de cerveja, você consegue experimentar e degustar, né? Então é ótimo, né? Então essa foi a parte muito boa, assim, desses anos trabalhando com cerveja, né? Mas não tem sommelier de cápsula de cocô? Cara, não dá ideia, meu. Não dá ideia. É capaz, não vamos dar ideia. Mas é um desafio, né? Porque justamente você tem que ajustar uma comunicação dentro de restrições, né? Então eu acho que isso exige dentro do nosso mercado. Qualquer decisão que você fizer agora pode atrapalhar lá no futuro, se o cara não usar isso agora. Né? Exatamente. Às vezes você tem um passivo também, né? Em relação a uma comunicação que você faz, né, errada. Então você tem que ter esse critério, né, muito, muito grande principalmente dentro de uma propaganda de cerveja. E a Beerland foi um cliente que daí ela foi evoluindo, ela teve sempre uma questão muito forte em relação à qualidade dos produtos, né? Então ela conseguiu surfar essa onda das cervejas artesanais, ela ganhou premiadíssima, né, com vários prêmios em relação à cerveja Viena deles, é belíssima, ganhou vários, né, prêmios internacionais, a Imperial Stout, e aí você vai acabando entendendo, né, desses estilos, dessa história, né, enfim. E o legal é isso, é essa imersão, né, que ano mais ou menos foi isso, Lucas? Cara, deixa eu pensar agora, eu acho que 2011, não... acho que 2011, por aí, 2012, por aí, errando. Aquela rotulagem deles que foi totalmente remodelada foram vocês, se eu não me recordo? Sim, a gente começou com esse processo. Ficou super legal aquilo também. Quando a gente tinha uns desenhos, foi por muito tempo, assim, a gente Cara, eu acho que foi a primeira vez que eu vi um pouco mais de... modernidade. E uma diversidade entre rótulos também, né? Não era um desenho, não era algo assim, era uma coisa um pouquinho mais direcionada para cada produto. E ele tinha toda uma história, né? Então, por exemplo, dentro de Viena, obviamente, a gente tinha mais focado na cidade, mas, por exemplo, num American Pale Ale, acho que era o American Pale Ale, tinha um índio, né? Nativo. Isso, exatamente. Então tinha toda a história belíssima, né? Porque assim, o mercado cervejeiro, obviamente, americano, ele é muito mais antigo que o nosso com relação a essas cervejarias ditas artesanais ou então contemporâneas. E a rotulagem dele sempre foi um troço muito legal. Sim, Então, na nossa região, realmente, talvez tenha sido a primeira vez que eu vi uma rotulagem que eu lembrei das cervejarias americanas, assim, sabe? Então, cara, foi um puta trabalho legal mesmo, cara. Legal, assim, foi um trabalho da equipe, assim, se puxou muito ali, assim, né? E um trabalho antes. E também tem a questão da maturidade que você vai conquistando com o teu cliente, porque isso é inerente ao processo, né? Eu acho que quando tem uma empresa que ela tem uma agência, ela consegue desenvolver, né, uma parceria, você tem um empenho, uma perseverança, né, que tem que ser prolongada, as coisas acontecem. É aquilo que eu falei antes, é a autoridade, né? Quando você tem autoridade e cria essa relação com o cliente, aí é sucesso, cara. Que eu acho que é um desafio hoje no mercado dentro dessa parte do freela, né? Não é uma crítica, obviamente, porque eu acho que tem belíssimas pessoas que fazem grandes trabalhos, né, em relação a isso. Mas não é que o trabalho ele não está só pautado à criação, né? É isso que as pessoas têm que desmistificar um pouquinho isso. Publicidade, propaganda, comunicação não é só criação. Tem muito trabalho que envolve ali que não é só criar. Né? Muito trabalho de planejamento, estratégia, gestão envolvido, que você acaba doando isso para o teu cliente também. Né? Se eu não me engano, eu até vi no site da Ferver, vocês têm um organograma, né, de para onde vão as coisas. E é perfeito, exatamente isso, cara. Você está aqui com a agência, mas a propaganda vai para cá, mídias sociais. Exatamente. Nós nos inspiramos em linha de trem, aquilo, né, de metrô, enfim, que era justamente esses caminhos, né, para deixar claro. Porque uma agência hoje ela faz muitas. Eu vou botar na tela, pessoal, ali, depois esse organogramazinho ali que ele falou, que eu comentei agora aqui. É bem bacana de ver. E outra coisa também, puxa vida, me perdi, Gutão. Não, eu também sou bem distraído, acho que precisamos de um DW40 aqui, né, cara? O que é o DW40? É um lubrificante de máquina. WD-40. WD-40. É aqueles lubrificantes de máquina. Tá certo. Cara, porque isso me distrai de um jeito, cara, que você não tem ideia. É que desde a tua piadoca sobre isso, cara, toda vez que faz um... Tu lembra? É difícil. Mas aí esse começo foi você
você e teu sócio. Exatamente. E aí, quando é que você já viu necessidade de fazer a equipe crescer? Como é que foi esse processo? Cara, daí a gente já precisou imediato. De imediato. Né? E aí a gente teve um parceiro que veio trabalhar conosco de assessoria de imprensa, né? Isso, mas não deu muito certo, enfim. A gente já viu que, pô, não dá pra gente abraçar, enfim. Então foi uma coisa que a gente já deixou de lado, né? Deixar com quem, né, realmente um trabalho focado, específico. Minha irmã hoje é publicitária, ela é gerente de uma grande empresa no Rio Grande do Sul, inclusive, né? A Mercator, que é uma das maiores feiras da América Latina de calçados, sim, né? sem dúvida. E ela é gerente de marketing lá e ela começou a trabalhar com mídia, né? Com nós. Mídia, produção, cara, e aí no começo... Novo Hamburgo, todo mundo faz... tem muito exatamente, ela tá morando... exatamente. Esteio, Novo Hamburgo, todas essas cidades ali, o mercado muito. calçados Eles têm mais de 90% do mercado nacional, eu digo, né, nas feiras, expondo nas feiras, né? São grandes marcas, Coca-Cola, né, Pênalti, Nike, enfim, né? Todos esses produtos. E ela começou, né, ali na agência, né? E ela pegou dessa doença daí, né? Da publicidade. E aí a gente começou a montar. Logo depois vieram pessoas também que a gente tinha necessidade, a parte de criação, de planejamento, né? Daí de mídia, as coisas foram evoluindo, né? E aí você vai montando equipe, que é um grande desafio, né? Sem dúvida. Pessoas, né? Então... a gente estava falando também sobre isso, né, Gutão? Que o quanto que essas dificuldades das pessoas também estarem agora nas faculdades querendo ser freela, enfim, ter as suas autonomias, que tá ficando difícil de contratar. Tá ficando difícil de contratar. Eu sou até eu falo isso na minha empresa, quem me conhece sabe, eu sou daquele que a gente é meio cooperativista, assim, a gente só prospera junto. Mas o Steve Jobs precisou do Wozniak. Eu acho que né? Eu parto desse pressuposto que a gente não consegue nada sozinho, né? Então, você ter uma boa equipe afinada, você contratar, isso é muito importante para qualquer negócio. E aí entra isso que o Montanha falou, hoje está cada vez mais difícil a gente conseguir administrar uma boa gestão de pessoas na tua empresa, porque está difícil você conseguir profissionais. E eu não digo, não é nem por qualificação, até me corrigindo do último programa que eu falei, isso não tem a ver com qualificação. Acredito tem a ver com vontade, também. Tem a ver com desejo, né? As pessoas, elas querem caminhar um pouco mais sozinhas, entendeu? Principalmente na área da comunicação, onde historicamente são pessoas um pouco mais livres, um pouco mais, né, digamos assim, diferentes, para não dizer outras coisas. Não convence mais fazer só aquela sala de jogos com bilhar. Isso, exatamente. A gente aqui o puff no chão já não chama mais ninguém. A gente é desconstruído aqui. Isso, exatamente. Cara, isso vira um lugar comum, né, cara? O cara quer ter em casa isso, não mais na Então na o negócio empresa, né? passa muito mais por pessoa, né, cara? E como é que tá a tua relação com os teus funcionários hoje? Quantos vocês têm? Que tamanho Cara, tá? hoje nós somos uma agência muito enxuta, temos 8 pessoas, né, dentro da agência. Uma galera, assim, que muito competente no que faz, né? São pessoas, assim, que, dão um belíssimo trabalho, dedicadas, né? Então ainda muito orgulho, assim, das pessoas que estão lá conosco, né? E é justamente isso, a gente escolhe, elas nos escolhem também, né? As pessoas, é uma questão de... Não digo, não é benefício, me fugiu, mas são objetivos em comum, né? Eu acho que tem muito disso. E você falou em relação à vontade, né? E justamente, às vezes a pessoa ela tem uma vontade de seguir um determinado caminho. Acho que hoje saiu muito dentro do nosso meio, porque hoje está a questão dos canais, enfim, você tem hoje, cara, tem um canhão na palma da tua mão. Sim, onde você pode fazer isso, né? Você tem, por exemplo, uma questão lá, vídeos, por exemplo, você pode fazer belíssimos vídeos dentro de um celular, né? Se for pegar 10 anos atrás... Mas eu acho que o cara... Uma vez um cara que trabalhava conosco lá na criação, ele falou assim, cara, não importa a plataforma que você utiliza. Eu fiquei com isso na cabeça, né? Não importa esse resultado, né? E a gente vê hoje que, cara, tem pessoas assim que elas conseguem realmente com uma ferramenta, vamos dizer... Porque isso é comunicar, né? Porque isso é comunicar. Eu acho que reside isso. Eu acho que nunca antes no mundo a gente teve uma necessidade tão grande de comunicação como atualmente, né? Porque a gente tem uma dispersão... Não adianta nada, né? Isso serve para qualquer coisa. Não adianta nada você gastar
caralhão, um outdoor lindo, com um aplique, com isso, com aquilo, se ele não tá comunicando bem. Da mesma forma, o audiovisual, né? Não adianta você fazer um puta VT bonito se você não comunicar direito. Exatamente. Eu também sou. E às vezes é bonito, mas às vezes ele não é memorável. Mas invistam em audiovisual. Exatamente. Mas a gente até fez um quadrinho que a gente precisa fazer de novo, Guto, né? Precisamos gravar mais, que é o Guto React. Guto, A gente tem lá um quadro no canal que é o Guto reagindo a diversos comerciais, né? Enfim. E um que a gente fez agora foi uma série de comerciais de 15 segundos. Né? O como comunicar bem em VTs de 15 segundos. Perfeito. Cara, maravilhoso, dá pra fazer muito bem. Ver 15 segundos é um tempo excelente pra comunicar em rádio, por exemplo. 30 segundos, então é maravilhoso. Tá, pessoal? Fica a dica. Obrigado, 30 Guto. segundos. Mas assim... Como citação, então... Porque eu falei no último programa que 15 segundos era muito tempo, olhando o Montanha já me olhou, calor desse tamanho. Aí cada canal é diferente, né, pessoal? Mas o fato de que, assim, o que tu comentou que se comunicar bem, funciona. Uhum. A gente viu alguns ali, tem um até que tu comenta até, Guto, que, porra, é muito legal, a ideia é excelente, mas eu não guardei qual é o produto. Mas não é memorável, né? Inclusive tem um livro... Tinha um outro que chamou a atenção só pra... era um VT que ele era só feito com um caractere simples. Absurdo, assim. absurdo. Gostaríamos de dar os parabéns, era uma empresa de... Inseticida. Gostaríamos de dar os parabéns aos nossos concorrentes. São ótimas pessoas, não matam nenhum inseto. Em texto, mano, sensacional. A gente tirou essa whole budget disso, imagina, né, cara? o orçamento. Cara, tem um comercial pra TV, mas só consigo escrever alguma coisa. Sensacional. E comunicou, cara. Exato, isso aí, genial. Exato. Mas às vezes eu acho que em alguns momentos como esse, às vezes eu acho que a questão do budget, da verba, ela vem antes da ideia, né? E eu acho que isso às vezes é uma coisa que ela poda um pouco a criatividade. Porque em relação a isso, os caras podem ter milhões para dentro do negócio, mas é a ideia que vale. Né? A ideia é a questão do memorável. Né? O Seth Godin tem um livro que é A Vaca Roxa, não sei se vocês conhecem, mas ele conta essa história de que ele estava com a família dele, né? Enfim, o Seth Godin. Ah, entendi. Pensei que era aquele ator, Seth Rogen. Não Caralho, é. O cara tem uma leitura aí meio peculiar. Não. E ele tem esse livro Vaca Roxa, que ele justamente fala assim, que ele tava acho que era na Holanda, com a família, enfim, vendo aquelas vaquinhas, assim, né, tudo bonitas, né, tudo mais, e ele, pô, que coisa mais linda, e eles ficaram empolgadíssimos, né, a família dele, vendo vaquinhas. 10 minutos depois, vendo aquelas vacas, eles já estavam de saco cheio, né, daquele negócio. Porra, e aí ele vem com aquele negócio assim, pô, se tivesse uma vaca roxa aqui, isso seria memorável, não é verdade? E eu acho que isso tem muito do marketing, né, é importante disso, da gente fazer a comunicação que ela seja justamente memorável, né? E não que justamente você se cite em algum lugar, que aquilo te marque, que aquilo te surpreenda, né? Então eu acho que sempre tem esse desafio. Eu acho que isso independe de canal, depende de verba, depende de, né? Eu acho que depende muito de massa cinzenta, isso, né? De conhecer muito o cliente e dentro, assim, de uma perspectiva mais intelectual é você se aprofundar e investigar aquilo, né? Você matutar, enfim. Eu acho que isso está muito difícil hoje pela questão de quantidade de informação que a gente tem e essa concentração, ela vai ficando complexa. Esse falou de desafio, então vamos lá. Quais são os desafios que você vê aí como um profissional de comunicação para as agências e para o profissional? Essa é a parte do nosso podcast, que é o quadro Marília Gutão Gabriela. Marília Gutão Gabriela. Qual a cor preferida? Mas é uma pergunta pertinente. Porque principalmente em relação à inteligência artificial chegando. Você deu uma definição maravilhosa, é um canhão que a gente tem na mão, né? Exatamente. E tá cada vez mais difícil você compreender, até porque isso muda diariamente, né? Como o Montanha falou, essas métricas mudam. Então, quando você tá com uma receitinha mais ou menos pronta, aquilo muda tudo e você tem que mudar toda uma estratégia de comunicação, porque aquela ferramenta de comunicação que você tem mudou também. Cara, a Vanessa, que é a nossa marketing digital, cara, toda vez que surge um negócio, vai surgir uma rede nova. Ela, ai meu Deus. Não, mas eu também sou assim. Surgiu o Threads, né? Threads do Meta ali, eu já também me arrepiei. Eu não tenho TikTok, embora o Montanha insista que eu tenha, eu não tenho. Apesar de que é um sucesso. E apesar de que eu deveria ter, mas já é mais uma rede para o cara administrar e você prender o celular ali. Exatamente, e não é só estar, né? Você usar ela. Exato. Não é só estar. Ter uma presença ali de corpo, né? Exatamente. Então como é que vocês estão lidando? Repita a pergunta para a gente poder fazer o corte melhor agora, vai lá.
Qual pergunta? A pergunta que você fez para ele agora. Só que deixa eu nem lembro já da pergunta agora. Não, do desafio do profissional e da agência hoje em relação a esse momento que a gente está vendo dentro desse canhão que você falou que a gente tem na mão. Eu acho que o desafio ele não está na tecnologia, tá? Eu acho que o desafio está nas pessoas. Tá? Inclusive, porque hoje a informação, por exemplo, seja do cliente, da empresa, ela tá nas pessoas, cara. Nossos clientes, eles são especialistas no que eles fazem. As empresas são especialistas no que eles fazem. Eu acho que o papel hoje da agência é você conseguir conduzir melhor essas informações que estão junto com essas empresas, com esse conhecimento do mercado, que só as pessoas têm, cara. Porque isso, a inteligência artificial, você consegue lá fazer, ela é muito boa, às vezes, para te dar um brainstorm, para te dar, talvez, novas possibilidades de uma maneira mais rápida. Né? Eu não pensei nisso, mas aí tu traz aquilo, investiga, né? Aprofunda, né? Realmente. Então, eu acredito que hoje é um grande desafio da comunicação, das agências ou até empresas que têm comunicação interna. Processo é básico, né? Tem que ter isso, tem que estar tudo, né, dentro dos processos. Os processos vão fazer você conseguir escalar melhor essa informação, conduzir melhor essa informação dentro da empresa. Mas eu acredito que é muito isso, assim, você conseguir extrair essas informações, essas relações com as pessoas, porque as ideias elas estão ali, cara. Elas estão ali, elas só estão de uma maneira bruta, né? E você tem que ir lá e começar, né? É aquela coisa do artesão, né? Leva tempo, requer, né? Ontem mesmo, um grande amigo meu, o Hélio Marinho, um abraço, Hélio. O Hélio, ele é diretor de cinegrafia da Rede Globo Brasília. É um baita cinegrafista, apaixonado por imagem e tudo mais. E ontem ele mandou um áudio falando do podcast, enfim, mais criticando do que parabenizando, isso a gente já está acostumado. E aí ele comentou que a gente falou sobre inteligência artificial e tal. Ele falou, Guto, vocês falaram da inteligência artificial, é uma ferramenta. A inteligência artificial está acabando com a criação, com a criatividade das pessoas. As pessoas não criam mais nada, é só inteligência. Tu concorda com isso? Não, eu acho muito pelo contrário. Eu acho que ela ajuda, né? Eu acho que tudo ajuda. É a mesma coisa, por exemplo, tu vem da internet, a TV vai acabar, a rádio vai acabar. Acaba? Não, vocês estão consolidados aqui, né? Uma rádio que entrega resultado para os clientes de vocês, né? Nós também. A gente passa por revoluções a todo momento, né? Só que aconteceu que hoje a gente tem uma velocidade que as revoluções... Né? Exatamente. Antes você tinha lá, sei lá, 30, 50 anos de uma revolução. Mas é o que a gente estava comentando, por exemplo, com o Romeu Reicher da Free. Né? Exatamente. Cara, ele falou ali, ele pintava com aerógrafo. Exato. Né, cara? Beleza. Cara, imagine para ele o que foi o Photoshop. Exato. Mas agora, quantos anos, né, que levou, por exemplo, essa revolução, né, desse modelo de trabalho que ele fazia para o Photoshop, e agora você tem ali, depois do Photoshop, você vem para a internet, da internet você vem justamente para essas questões dos canais, e agora a inteligência artificial, o tempo cada vez menor dessas evoluções. E a gente está indo cada vez mais, né, à frente das coisas. Por exemplo, o Photoshop mesmo, cara, Guto, eu não sei usar isso, você sabe muito bem disso, mas enfim, vou testar porque eu fiquei curiosíssimo, cara. Que, por exemplo, essa nossa câmera, Heinz, vai para aberta, por favor. Estamos lá na aberta, beleza? O estúdio está aqui. Cara, se a gente quiser expandir esse estúdio, a inteligência artificial faz, cara, só de um cliquezinho aqui, né? Create, tal, e o troço vai indo e fica um troço absurdo. Absurdo de legal, cara. Parece que você tá num puta de um estúdio gigantesco, cara. Não, nós, em alguns momentos, nós utilizamos. Esse teu exemplo é perfeito. A gente tinha, por exemplo, uma imagem de um cliente que ele postou, era muito bonita, ela tinha um fundo assim meio desfocado, a gente precisava dela mais aberta. A gente vai aplicar a inteligência artificial. Né? E fica absurdamente perfeito. Absurdamente bem, auxilia na campanha. Exato, é isso aí. Né? Então você vai. Então eu acredito que essa questão da inteligência artificial, ela veio assim, aquele papo, né, do cara lá do time, né? Não, veio para somar. Né? E eu vim para somar. Então, eu acho que a gente, como ente comunicador, a gente tem a obrigação de aceitar Mas é lógico. Cara, e entender, né, da ferramenta é claro que a gente vai isso adiante. Claro que a gente tem alguns, talvez. Ficar criticando e achar que vai mudar alguma coisa. A gente talvez tenha alguns obstáculos éticos nisso, né? Que ainda estão meio que nebulosos, né? As criações ali são baseadas em bancos de dados abertos, etc. Mas também tem artes ali de pessoas que desenvolveram algumas coisas. Então a gente tem uns critérios éticos ainda a ser discutidos em cima disso, né? Mas isso permeia qualquer revolução tecnológica, né? Pega, por exemplo, quando a gente ia para biblioteca, tinham pessoas que liam o material da biblioteca e
no próprio punho escreviam aquilo que elas achavam daquilo que elas leram. Tinha umas pessoas que iam na biblioteca e copiavam o livro. Mas você tem Perfeito. Mas qualquer revolução tecnológica razoável, você vai ter questões éticas a ser debatida, né? Você pega, por exemplo, até na própria indústria da música, né? Eu estava vendo esses dias uma entrevista do Snoop Dogg. E ele estava falando, cara, vejam, gente, eu não sou contra o streaming, mas tem alguma coisa errada. Antes eu vendia meus discos, né? Eu sabia lá que eu vendi 10 milhões de discos a R$ 9,90, eu vou ganhar 10% disso. Agora eu tenho 1 bilhão de downloads e o que eu ganhei? Tipo, eu não sei. Exatamente. Então, assim, a gente tem critérios a ser discutidos. Da mesma coisa como estão acontecendo as greves nos Estados Unidos com relação aos redatores para streaming e para Netflix, etc. e tal, lá. Então, cara, tudo isso vai passar também, né? É uma questão também de aprendizado com algumas situações, mas há uns limites éticos que a gente precisa realmente discutir. Com certeza. E a nossa sociedade, eu acho que ela tem que, ainda as pessoas, né, elas têm que evoluir muito nessa questão dessa discussão ética, né? De você conseguir argumentar, de você conseguir receber, né, uma argumentação, e às vezes não tá contra, né, exatamente, mas é importante, né. Se eu não me engano, alguém me falou, eu não sei se acho que foi algum colaborador da agência que falou que, por exemplo, a Madonna, ela estava colocando no testamento dela que ela não queria que a imagem dela fosse usada após a morte. Entende? Então, por exemplo, imagina um holograma dela num show daqui. Discussão, né? Então, são discussões que são... Esses dias eu vi uma absurda, feita por inteligência artificial. O Johnny Cash cantando uma música, cara... Era uma promocional qualquer da Barbie, tá ligado? Sim. Acho que era I'm a Barbie Girl, inclusive. A voz dele, cara, aquele folk que era que ele tocava. Absurdo, velho. Absurdo. Parecia ser ele cantando aquilo lá. Exatamente. Como é que ficam essas questões? A gente teve um caso recente agora, né? Recente o material da Volkswagen, da Exatamente, com a Elis Regina e com a Maria Rita. Inclusive, gerou até uma discussão que o Conar entrou com uma representação. Enfim, é exatamente isso aí, que usaram ela e que ela não tinha como... pós-mortem, discutir o uso da própria imagem. Exatamente. Eu acho que a publicidade ela tem muito também de acelerar esse processo, porque ela acaba utilizando dentro do nosso modelo, né, de capitalismo, enfim, do consumismo, né, ela acaba, às vezes, explorando, né, essa tecnologia que nem esse uso, e ela acelera, né, muitas vezes a questão dessa própria discussão, né, onde você tem uma Elis Regina cantando, né, com a sua filha, quando a gente imaginou uma coisa dessa, né, então, de N maneiras, né, a publicidade, ela traz muito dessas questões, dessas revoluções que você falou antes, da questão da cerveja, do mercado de cerveja, das restrições, né, então muito isso o quê? Tá arraigado lá no início, né, um pontapé inicial pela publicidade, né. E daí talvez realmente seja um papel, principalmente da academia, daí e tudo mais, colocar uns limites éticos morais dentro das cadeiras das faculdades, colocar isso em pauta também de discussão. Perfeito. Porque, na verdade, qualquer profissão você precisa ter alguns tipos de situações, mas o jornalismo trabalha razoavelmente bem isso. A publicidade também e tudo, mas é que a modernidade, cara, vai chegando de uma maneira veloz e as adaptações precisam ser feitas. Me parece que em alguns momentos a tecnologia ela tem avançado mais rapidamente do que a nossa mente, do que o nosso intelecto. Então eu acho que... a nossa capacidade de resolver problemas também. Exatamente. Né? Algumas coisas para nos ajudar e outras geram alguns desses problemas, inclusive morais e éticos. Com certeza. E não se estudou ainda uma forma de ou se regulamentar ou se, né, controlar, digamos assim, um pouco melhor isso. Porque essa liberdade ela está ficando cada vez maior, principalmente no mundo digital, né? Com certeza. É difícil até imaginar onde é que a gente vai chegar, o que vai acontecer daqui para frente baseado em tudo isso. Você vê, tem perfis hoje de caras que com a inteligência artificial criam personagens e tudo mais que parece pessoas que não existem, né? Pessoas que não existem, com voz que não existe, enfim. Exatamente. E essa pessoa que não existe, com voz que não existe, fala algo para alguém que existe. E esse alguém que existe e não gosta vai fazer o quê? Vai processar aquela figura que não existe. Quer dizer, isso tudo acho que ainda está engatinhando muito. A tecnologia é muito rápido, mas a nossa forma de lidar com isso está muito devagar. Uma das coisas também é que assim, popularizou, né? A inteligência artificial do modelo ChatGPT, por exemplo, ela não é uma coisa tão nova assim, né? Sim. Não é. Popularizou muito. E, obviamente, cara... O acesso está mais fácil. Quanto mais pessoas acessam, quanto mais pessoas aproveitam a ferramenta, mais ela se desenvolve também, evidentemente, né? Mas deixa eu mudar um pouquinho de assunto para a gente até caminhar para a nossa reta final aqui, Lucas.
Eu, obviamente, fuçando sua vida um pouco antes de conversar, eu queria que você contasse um pouco da tua experiência como músico, porque, né, o músico de mão cheia. De mão cheia. De mão cheia também, né? Tá sendo... Eu quase falei pra ele trazer um violão, mas daí você ia ficar com inveja de querer tocar, daí eu fiquei com medo. Toca também ou... Não? É só toca, canta bem também. Olha aí, ó. Nós vamos fazer um som, então. Bem amador. Para, mas o Gutão é bom, sim. E o Gutão é um showman, né, cara? Ele no palco é uma coisa que é diferente, que eu sou exibido. Tá bom. Mas é importante exibir. Não canto mesmo, eu sou bem exibido. Então já é meio caminho andado aí. E uma outra coisa que eu fiquei muito curioso, cara, pra tu contar um pouquinho da história, porque isso é muito comunicação, a história do Monstro do Mofo. O Monstro do Mofo, genial aquilo ali, cara. O Monstro do Mofo. Que legal aquilo ali. Então, cara, eu sempre gostei muito de criar, né? Eu acho que essa é a questão. E a gente passa o dia criando, né? Na agência, criando não nesses relacionamentos, enfim. E a música, ela veio muito do meu vô, né? Meu falecido vô, pai da minha mãe, enfim, que ele era violeiro, né, cara? Então ele tocava assim, então eu sempre assim, eu fui criado com, né? Muito meus pais trabalhavam, então ficava com os meus avós e ele tava sempre com a moda de viola lá, né? Então eu acordava, rádio ligado, ele tocando, ele vinha, Lucas, olha aqui e tudo mais, né? Pra me ensinar violão, cara, era uma bosta, porque ele falava assim, ele fazia isso, entendeu? Faz aí. Porra, pô. Então, mas enfim, daí quando eu vim pra Blumenau depois, eu tive amigos músicos também que tinha banda, enfim, então fui, né, muito influenciado assim por essa galera e daí fui aprender a tocar violão, então autodidata assim total. E aí tive banda, né, a primeira, inclusive com o meu sócio, cara, tive banda, né, olha só, né, era Vigilantes, daí a galera ainda falava assim, Vigilantes do Peso, não sei o que, zoava, né, daí, porra, brincadeira, cara. E daí tocava baixo, daí, né, eu toco violão, assim, arranho, né, cara? E aí gosto muito de escrever, né? De compor, enfim, né? Legal. E daí hoje com as crianças... É mesmo? Isso é muito bom, né? Pro intelecto, cara. E então, gosto muito de escrever e compor, né? E aí, cara, eu sempre ando com um caderno, sempre ando, né? Tudo referência, às vezes vem inspiração, às vezes não, né? Pessoal, o próximo programa vai ter uma música lançada aqui que o Lucas vai fazer pra nós aqui, uma letra maravilhosa. Tá bom. E aí isso é uma coisa que, cara, é muito divertido, assim, com as crianças. Vamos fazer. Querendo ser engraçadinho, querendo ser engraçadinho. Já começou. Já dei a deixa. Já tem é um hit aí. É hit, isso aí é sucesso. E aí, pô, com as crianças, né, cara, com meus filhos, tem o Joaquim com 10 anos agora, o Bento tá com 7, a Maria Flor com 5, né? Tem 3? São 3. E eles são muito musicais, né? A Maria Flor canta com ele junto. Eu até postei agora uma... E aí a gente tem algumas composições. E daí eu gosto, por exemplo, tem uma composição que é a Múmia, que a gente escreveu todos juntos. Né? Então tem um pedaço que é meu, daí tem um acorde, e eles cantam, dançam, cara. É muito legal. E a história do Monstro do Mofo, ela parte também de uma observação, né? Daquele do dia a dia ali, né? Que aí o Bento, ele veio da escola, deixou no final de semana um sanduíche dentro da mochila dele, na lancheira. Quando ele abre, assim, porra, um mofo, né? Nossa, que isso e tal, que nojento. Daí começando aquele negócio do mofo. E daí eu comecei deles assim, e às vezes eles queriam ficar mais em eletrônico, na TV, né? Porque lá em casa é só, cara, final de semana, horário, rotina, né? Horáriozinho e tal, 2 horinhas, 1 hora, enfim. E aí eles queriam ficar mais, e assim, cara... O mofo, vocês vão ficar parados e o mofo vai vir, né? Aí beleza, daí aquilo ficou, daí eles brincavam e tudo mais, né? Daí esse dia tava lá varrendo a casa, pá. Aí, cara, juntou aquele bolo, assim, né, de poeira, daí eles estavam jogando videogame, daí assim, deu de videogame, porque o monstro aqui do mofo apareceu. Eu fiz uns olhinhos, assim, já nele, botei na poeirinha, assim, fiz uns olhinhos ali e tal, botei uma boquinha, né, papel. Daí eu assim, cara, olha isso. Daí, nossa, mas principalmente o meu do meio, né, a Maria falei, era bebê. Ele ficou extremamente impactado, cara. Porque assim, não precisava mais pedir pra ele tomar banho. Não precisava. Ele vinha já, ia direto tomar banho. Não, pra você ficar muito tempo parado, sujo, vai vir um monstro do mofo. Vai crescer uma criança traumatizada. Uma craca e tal, né? Então era muito... E aí, daí eu disse, então vamos fazer história, né? E aí a gente fez a história daí onde eles produziram mesmo. Daí eu bati foto, daí a gente fez um roteirinho, daí a gente fez todos juntos, daí a gente construiu os olhos gigantes do monstro, fizemos um cobertor, né? Fizemos um negócio. E aí lá E daí eu publiquei eu fiz um Substack lá, enfim,
enfim, que daí eu contei a história de como foi esse processo, assim, sabe, com eles, né? Mas foi muito divertido. Eu vou botar o linkzinho depois pra galera ver também. A gente se divertia, assim, que daí era um monstro novo, assim, comendo, daí tá o Bento, assim, com as pernas pra fora, assim, sabe? E eles, nossa, cara, eles fizeram, assim, foi muito massa. Ensinar algo bacana, né? É muito legal, cara. E, cara, e tudo assim, né? Tudo uma questão também de aproveitar as ideias criativas aí pra comunicar também, né, Lucas? Então, pô, dentro do teu métier. Exatamente. Lucas, muito obrigado, meu caro. Pô, podíamos ficar muito mais tempo conversando. Passa rápido isso aqui, hein? Quer ver? Vocês são bons, hein, cara? O quê? Uma horinha, o próximo a gente vai marcar num boteco, que o cara é bom pra conversar, né? Não, né? Vocês são bons, cara. Mas vamos fazer no boteco, mas daí vai bem mais tempo, né? Daí vai bem mais. A gente não grava também. Aí a gente só deixa não grava, mandar, tá bom. Melhor. Mas, Lucas, obrigado mesmo. Você é uma figura fantástica. Obrigado por dividir aí a tua experiência, as tuas histórias. E para você que nos acompanhou, acompanhe mais nos próximos episódios. Nos siga no Instagram, no TikTok. TikTok, Apple Music. TikTok não. Nós vamos colocar o TikTok. Nós vamos colocar o TikTok. Uma hora, depois edita. Enfim, nos streamings de áudio nós temos Facebook, Spotify, Apple Music. Spotify, @tem que ter cast, tudo junto. YouTube, toque o sininho. E segue a Ferver também. Isso. Quais são os arrobas aí? @Ferver Comunicação, Facebook, Instagram, ferver.com.br. Maravilha. É isso aí. Gente, @Thiago Montanha, @Guto Bilinski. Tá? Obrigado pelo convite, um prazerzão conversar com vocês aí, tá? Guto, Montanha, obrigado mesmo. Voltarei com vocês e eu vou trazer a viola. Boa. Vou te botar pra dançar aí. Nós vamos fazer uma. Nós vamos botar vocês pra dançar aí. É isso aí. E só não traz a cápsula de cocô. Valeu, pessoal. Até mais.